você já sabe que foi Deus que fechou, quando você já sabe que Deus trancou, quando você já sabe que Deus foi lá e travou tudo, e agora você está insistindo em tomar decisões que são contrárias à vontade de Deus para a sua vida. Sabe que Deus fechou, mas está tentando procurar um jeito de abrir. Sabe que foi Deus que fechou, mas está tentando procurar um jeitinho para que as coisas aconteçam de acordo com as suas vontades. Ela dá um jeitinho. E qual o jeitinho dela? Abraão, vem cá. Se relaciona aqui com a escrava, com a serva, H, ela chama de serva. Se relaciona com a serva, com a minha serva, e me dá filhos através dela. Aí o texto diz: ouviu Abrão a voz de Sarai. Presta atenção. Ouviu Abraão a voz de Sarai. Por que ele não ficou ouvindo a voz de Deus? Deus falou com ele no capítulo 15, gente. No capítulo 15, Deus está animando Abraão e prometendo a ele um filho. Agora, a questão é por que ele para de ouvir a voz de Deus para dar ouvidos à voz de Sara? Será que a gente não percebe que toda vez que a gente para de ouvir a voz de Deus para dar ouvido às vozes humanas, a gente se perde, a gente se decepciona, a gente se frustra? Sempre que eu decido ouvir a voz dos homens, eu me perco, eu erro. Eu sempre erro quando eu paro de ouvir a voz de Deus. Eu sempre erro quando eu paro de escutar a sua voz. Eu sempre erro quando eu decido parar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens. Tem gente assim, que prefere ouvir a voz do marido do que ouvir a voz de Deus. Prefere ouvir a voz da mulher do que a voz de Deus. Prefere ouvir a voz do pai do que a voz de Deus. Prefere ouvir a voz da mãe do que a voz de Deus. Prefere ouvir a voz do namoradinho que conheceu ontem do que a voz de Deus. Prefere ouvir a voz da amiga do que a voz de Deus. Prefere sentar numa roda para pedir conselhos de amiguinha, de coleguinha, do que ouvir a voz de Deus. Tem gente assim, que prefere ouvir a voz dos homens. Será que você ainda não entendeu que a Bíblia diz para nós que os homens são falhos? Que maldito é o homem que confia no homem? Será que você ainda não entendeu que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso? Então por que você insiste em ouvir a voz dos homens do que ouvir a voz de Deus? A questão não é Deus falar, porque Deus falou com Abraão. A questão é que eu estou decidindo ouvir a voz dos homens do que ficar com aquilo que Deus trouxe para mim. Por quê? Por que será? Que nem sempre aquilo que Deus fala comigo é aquilo que eu quero ouvir no momento. Deus está falando de uma forma que eu não quero. Não, eu quero que Deus abra, eu quero que Deus faça. Eu quero agora, eu quero nesse momento. Só que Deus não vai fazer agora. Então é mais fácil ouvir a voz daqueles que vão massagear o meu ego, me apresentando uma oportunidade mais fácil, do que a voz de Deus, que vai me fazer andar num caminho mais difícil, num caminho onde eu tenho que aprender a esperar, no caminho onde eu tenho que arrancar a ansiedade, no caminho onde a ansiedade não pode dominar minha mente, no caminho onde eu preciso me adequar à vontade de Deus. Ele prefere ouvir a voz de Sara do que ouvir a voz de Deus. Guarda isso aqui que eu vou dizer para você. A proposta do diabo, ela sempre vai ser mais rápida. A proposta de Deus, ela sempre leva tempo. Quando Deus diz para você que tem um tempo determinado para que certas coisas aconteçam, o diabo vai tentar vir na frente para te apresentar uma proposta mais fácil, um caminho mais fácil, para desvirtuar você do plano de Deus. Porque as coisas de Deus geram tempo. As coisas de Deus estão ligadas a um propósito. O diabo sabe que você prefere o momento. O diabo sabe que você prefere as coisas mais rápido. Então a proposta dele é para agora, é para esse momento. Entende isso aqui? Só que o problema daquilo que o diabo te oferece hoje é que geram marcas, feridas,
que vão traumatizar a tua vida a ponto de você não conseguir viver o tempo que Deus quer que você vivesse. Por quê? Por causa da precipitação, por causa da ansiedade. Então a proposta do diabo é mais rápida. O caminho que ele vai te entregar vai ser mais rápido. Faz isso aqui, se você vai lá, der a escrava para se relacionar com ele, vai nascer um menino e pronto, você vai gerar. A proposta é mais rápida. Mas foi isso que Deus falou com Abraão, no capítulo 15. No tempo determinado, na hora certa, você vai ter um filho de Sara, da esposa legítima. Você não precisa forçar o caminho para que as portas se abram. Você não precisa bajular as pessoas para que as portas se abram. Você não precisa ficar puxando o saco de gente que não deve para que as portas se abram. Você não precisa ficar tentando, entrar em lugares que Deus não quer que você entre para que as portas se abram. Porque quem vai abrir o caminho mais rápido é o diabo. Quem vai criar uma proposta mais rápida é o diabo, Deus não. As coisas não acontecem no seu tempo, as coisas não acontecem da forma que você quer. O que vem de Deus tem um propósito, tem um período certo e tem um tempo certo para se cumprir sobre a sua vida. Então, muito cuidado com isso, que a proposta do diabo é mais rápida e a de Deus vai levar tempo. Porque Deus não vai entregar nada para os seus filhos de mão beijada. Tudo que você recebe de maneira fácil e rápida, você não dá valor. Então, Deus faz o tempo acontecer para te ensinar, para te tratar, para te dar experiência e para você valorizar os feitos que Ele está fazendo sobre a sua vida. Para que lá na frente você veja que essa obra só poderia ter sido feita se fosse da mão de Deus. Por isso, que através das suas mãos, você fez o cara se relacionar com a escrava. Mas somente da mão de Deus que você tem você consegue o poder da estéril, da luz, daquela que não concebia, daquela que não tinha condições de ter filhos. Aí Abraão vai lá, se relaciona com a escrava, gera um filho, nasce Ismael. Aí o que o texto diz? Que Sarai se sente menosprezada porque Abraão, por causa de Abraão, havia se relacionado com Agar, e Agar concebeu, e por causa dessa situação, Sarai se sente menosprezada. Olha que estranho isso. Mas não foi ela que arrumou um jeito do marido dela se relacionar com a escrava? E agora, depois que o filho nasceu, ela está se sentindo menosprezada, como se fosse excluída, como se Abraão tivesse dado mais atenção a Agar do que atenção a ela. Mas nunca foi plano de Abraão fazer isso. Nunca foi desejo de Abraão realizar isso. Ele erra por omissão. Mas ele não erra aqui pelo fato de ter partido dele a iniciativa de se relacionar com a escrava. A ideia aqui é de Sara. O projeto aqui é de Sara. Quem está se precipitando e influenciou a precipitação foi Sara, ou Sarai. A ansiedade foi dela. Abraão caiu no papo, ouviu a voz dela, se relacionou com a escrava. Aí depois que o garoto nasce, o que acontece? Ela se sente menosprezada. Ela se sente menosprezada. Entra algum tipo de sentimento no coração dela pelo fato de Abraão ter se relacionado com Agar e a criança ter sido gerada. Você está percebendo aqui que mais uma vez ela está transferindo a culpa? Toda pessoa que não reconhece os seus erros, ela transfere para o outro aquilo que é responsabilidade dela. Ela está dizendo que a culpa aqui é de Abraão, porque ela está se sentindo menosprezada. Mas ela não consegue entender que foi ela que plantou essa situação. E que na verdade os sentimentos que ela está sentindo aqui é reflexo do que ela semeou na vida dela. Porque isso não era o que Deus tinha para ela, isso não era a vontade de Deus para a vida dela, isso não era a direção de Deus para a vida dela. E ela não percebe isso. Então ela está tentando culpar Abraão. Aí eu me sinto menosprezada por causa da forma como você trata Agar. Então você não consegue entender que a responsabilidade é sua.
Esse é o problema de pessoas que não reconhecem os seus erros. Esse é o problema de pessoas que não enxergam as suas dificuldades. É mais fácil culpar o outro do que reconhecer seus próprios erros. É mais fácil você ficar culpando A e B do que reconhecer que você precisa mudar. É mais fácil dizer que o problema está em fulano do que você dizer que tem que mudar o teu caráter. É mais fácil dizer que o problema está em Beltrano do que você aprender a gerar frutos do Espírito. Então é mais fácil transferir para o outro aquilo que é responsabilidade sua. Não adianta ficar transferindo para o outro. A responsabilidade é sua. E de um jeito ou do outro você vai aprender. Porque você precisa reconhecer os seus erros, as suas falhas. Você precisa reconhecer. Não adianta, Sara, dizer que o problema é Abraão, porque agora você se sente menosprezada. Mas quem plantou tudo isso foi você. Quem criou toda essa história foi você. Quem semeou todo esse sentimento foi você. Então agora você está reclamando de coisas que você mesma produziu. A Bíblia diz, o que se queixa um homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Então o problema é que às vezes você fica vendo problema no teu marido, problema na tua esposa, problema no teu filho, ninguém presta na tua vida, mas é você que não presta e não reconhece. É você que tem um coração ruim e não reconhece. É você que não libera perdão e não reconhece. É você que é uma pessoa difícil e não reconhece. É você que tem um coração duro e não reconhece. Aí você transfere para os outros aquilo que é responsabilidade sua. E eu sinto muito em dizer para você, mas você vai continuar passando os mesmos problemas até você aprender com as adversidades que você está vivendo.